Senhor, amém? Glória a Deus. Os irmãos tiveram um dia abençoado hoje? Tomara que tenha sido um dia cheio de trabalho, viu, irmão? Porque é sinal que no início do mês vai ter pagamento, né? Glória a Deus, aleluia. Por gentileza, eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé para nós darmos início a esse culto nesse dia, e é um dia que o Senhor nos preparou. Glória a Deus. Já convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Salmos, número 46, verso 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, no verso 1, Salmo número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Versículo 8, ou verso 8. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele fez cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei, a Bíblia dos irmãos não sei se tem título, mas na minha Bíblia aqui tem um título e ele diz o seguinte: a fé perfeita em Deus. A fé perfeita em Deus. Ainda que tudo aconteça, se Deus for o centro da sua vida, se a sua fé está afirmada em Deus, nada te abalará. O salmista, em outro versículo, ele também diz, se não me engano, é o Salmo de número 121: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Sabe, irmão, a palavra de Deus diz que você é um escolhido do Senhor desde o ventre da sua mãe. E por que não crer nesse Deus que te escolheu antes mesmo que você nascesse? Por que não colocar a sua vida nas mãos dele e acreditar que mesmo que esteja difícil, mesmo que o mar esteja revolto, mesmo que a solução não venha, é crer e acreditar que Ele está cuidando de tudo. Esta é a fé perfeita. Mas atenção, é necessário uma coisa: que Ele seja o centro. Que Deus seja o centro da sua vida, em toda e em qualquer decisão, em todo e em qualquer momento. É difícil porque às vezes os problemas vêm e nos abraçam de tal forma que você se sente ali oprimido, travado, fechado ali em meio aos problemas. Você não consegue sair porque você não consegue ver solução. Mas a solução está aqui, irmãos. Está escrito: socorro bem presente na hora da angústia é o nosso Deus. Mas nosso Deus, ele é interessante. Ele não invade a nossa vida. Ele não age enquanto você não pedir, enquanto você não entrar na presença dele e falar: Senhor, toma a minha vida em suas mãos e faça conforme o seu querer, porque o seu querer é perfeito. O seu querer é maravilhoso, o seu fazer é perfeito.
E só de você estar aqui, irmão, com saúde, respirando, já é um cuidado do Senhor na sua vida. Então, irmão, devido a esse cuidado que Deus tem pela sua vida, pela vida dos seus filhos, ainda hoje eu e a Aline estava glorificando a Deus pela nossa saúde, por estarmos bem. Então, só por isso, irmãos, é motivo para hoje você bradar glórias a Deus, adorar a Deus, erguer a mão aos céus e adorar ao Senhor. É ouvir os louvores que serão entoados aqui, irmãos, e esse louvor entrar no seu coração e você se encher de fé, se encher de Deus, se encher do Espírito Santo de Deus e glorificar de todo o seu coração, pois o Senhor veio até a sua vida, o Senhor veio até a sua casa, o Senhor veio até a vida dos seus filhos, o Senhor veio até o seu carro, até a sua empresa. O Senhor está cuidando de tudo. Por que se desesperar? Ele está cuidando de tudo, fica tranquilo. Neste momento agora, esqueça de tudo. Você está na casa do Pai, e o momento agora é um momento de adoração, é um momento de entrega. Se entrega em adoração, sabe? Fecha os seus olhos, fala com Deus, fala: Senhor, eu não quero sair daqui da mesma maneira que eu entrei, eu quero sentir a Tua presença, eu quero sentir o Teu toque, eu quero sentir cada vez mais o Teu amor. Me abraça, Senhor, me aperta, Senhor. Oremos. Senhor Deus e maravilhoso Pai, Deus Santo e Todo-Poderoso, que Teu Espírito Santo venha, Senhor Deus, em nossas vidas hoje aqui, ó Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, esquecer dos nossos problemas, ó Pai, e se lembrar, Senhor Deus, do quanto o Senhor tem cuidado de nós, do quanto o Senhor tem cuidado dos nossos filhos, do nosso emprego, da nossa família. Pai Santo e Todo-Poderoso, Pai, que nós possamos lembrar, Pai, que desde o ventre da nossa mãe o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado, Pai, em meio a tantos problemas, Senhor Deus, que passamos durante a nossa vida, em meio a tantos problemas, Senhor Deus, que tentam nos afogar, Senhor. O Senhor vem, Pai, o Senhor vem quando nós estendemos as mãos ao Senhor, quando nós suplicamos ao Senhor. O Senhor vem, Pai, e nos pega pelas nossas mãos e nos tira, ó Pai, do meio de um mar bravo, do meio das dificuldades. Pai Santo e Todo-Poderoso, que nós possamos cada vez mais, Pai, nos enchermos de fé, Pai, que nós possamos cada vez mais, Senhor, quando entrar dentro do Seu templo, ó Pai, ligar o nosso pensamento ao Senhor e saber, Pai, que aqui é lugar de adoração, aqui é lugar de busca, aqui é lugar, Senhor Deus, de levar o pensamento ao Senhor e te buscar e te adorar e se entregar. Que nós venhamos se lembrar, Pai, disso toda vez que pisar, Pai, da rua para dentro. Que nós venhamos lembrar que esse é um ambiente de adoração, esse é um ambiente de entrega, Pai. Deus Santo e Todo-Poderoso, Deus de poder, de maravilha, abençoe a vida dos nossos irmãos hoje, que nós possamos, ó Pai, nos ligar diretamente com o Senhor. Deus de poder, Deus de maravilha, é que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. As palmas louvam ao Senhor. Sobre nós. Espírito Santo, tem liberdade essa noite, tem liberdade nesse ambiente, tem liberdade em nossos corações, porque tudo é para Ti, pois tudo vem de Ti. Tem liberdade nesse ambiente, Espírito Santo, inunda minha vida, inunda minha alma, que eu possa trazer o melhor louvor a Ti, ó Pai. Os santos e os
és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os anjos e o santo
A sua fé. A sua fé está firmada em homens ou está firmada naquele que pode tudo, independente do que aconteça? Porque se nós adorarmos a Ele, Ele vai continuar sendo Deus. Se nós não adorarmos, Ele vai continuar sendo Deus. Se adorarmos, vai ser Deus. Se não adorarmos, vai ser Deus. Esse Deus é poderoso. Esse é Deus. Ele traz a cura, Ele traz a libertação, Ele traz a restauração nas nossas vidas. E muitas vezes nós deixamos de lado o conhecimento do poder de Deus e entregamos tudo nas nossas mãos mesmo. E nós achamos que podemos resolver tudo. Então você vai declarar onde está a sua fé nessa noite. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curar meu povo. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Pode abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curar meu povo. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é.
sobre mim, Jesus. Vem sobre mim. Vem sobre mim com teu manto. Reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto. Reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto. Reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Levante suas mãos bem alto e aplaudam a Jesus. Se Ele fizer ou não fizer, Ele continua sendo Deus. Vem sobre mim com teu manto. Graças, paz, igreja. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está na presença de Deus pode adorar, pode glorificar ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Queridos, eu quero passar os avisos para vocês, bem rápido aqui. Hoje nós temos visitante. Você que nos visita pela primeira vez, tem alguém que está aqui pela primeira vez, que está nos visitando? Glória a Deus. Tem mais alguém? Como vamos dizer para esses visitantes? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir ao Senhor pela vida deles. Glória a Deus. Sinta-se na casa do Pai. Aleluias. Queridos, eu quero informar para vocês que amanhã, quinta-feira, às 20 horas, nós temos aqui o estudo com mulheres. Estudo para mulheres, às 20 horas. Amém? Cadê as mulheres? Dá um amém aí. Pode aplaudir ao Senhor. Fique à vontade. Queridos, essa aqui é para você que precisa de Deus. Sexta-feira, às 20 horas, nós teremos aqui culto de oração das 20 às 9h30. Glória a Deus. Se você não quer ser considerado crente das 6, venha para a oração. Amém? 6 horas por mim, 6 horas por mim. Venha orar. A oração é o cuidado na preparação para o que virá diante de nós. Então, se você se prepara antes, quando chegar as dificuldades, você não entrará em desespero, porque você vai ter convicção de quem está contigo. Agora, quando a gente não ora, quando a gente não tem relacionamento com Deus, com certeza iremos estar ou entrarmos em pânico. Querido, sábado nós temos aqui culto de casais às 19h45. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero pedir, você não falte. Gente, não falte. Estará aqui ministrando sobre nossas vidas os bispos Sérgio e Rose. Será uma bênção, não tenha dúvida que será uma bênção sobre nossas vidas, sobre o nosso relacionamento. Invista no seu relacionamento,
convide um amigo, convide um colega que está enfrentando talvez uma luta, uma adversidade no relacionamento. Traga, vamos abençoar famílias, mas venha você é o nosso primordial convidado a estar aqui. E sábado às 19h45. E domingo nós temos o nosso culto de celebração às 19 horas, amém? Podeis louvar ao Senhor com as palmas. Nossa, o pastor nem sabe mais dar aviso. Jesus, está nervoso. Querido, nós temos aqui o nosso caderno de oração. Como sempre, a pastora Mônica diz, meu Deus do céu, são muitos pedidos de oração. Libertação, trabalho, sabedoria, saúde, cura, libertação. Vamos orar sobre todos esses nomes aqui. Você crê que Deus faz? Amém? Uma igreja que ora, o inferno não resiste e Deus traz resposta. Erga suas mãos aqui. Pai Celestial, nesta noite queremos apresentar a Ti, Deus, este caderno de oração. Senhor Jesus querido, tem muitos nomes aqui e queremos, meu Deus, liberar essas bênçãos sobre estas vidas, sobre esses necessitados. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus a libertação sobre esta pessoa que pede por libertação. Eu quero declarar a cura divina em nome de Jesus. Seja curado, em nome de Jesus, receba a vitória. Eu declaro você curado pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, abre portas, Deus. Senhor Jesus, abre portas de emprego sobre vidas que estão precisando, vidas que estão, Senhor Jesus, ansiando por um trabalho, por uma porta aberta. Eu declaro porta aberta agora no nome de Jesus. Pai, estou em concordância com a tua igreja e, Senhor Jesus, eu quero tirar esses espíritos malignos agora do meio do caminho destas famílias. Pai Celestial, eu quero declarar libertação, eu quero declarar a cura, eu quero declarar a porta aberta em nome de Jesus. Eu declaro prosperidade sobre famílias. Senhor Jesus, eu declaro a cura sobre este doente, eu declaro a cura sobre esta enfermidade no nome de Jesus. Entregamos tudo e todos em tuas mãos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. As palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Neste momento nós iremos fazermos a ministração dos dízimos e das ofertas para a casa do Senhor. Glória a Deus. E você que pode ficar de pé, enquanto você fica de pé, eu quero orientar a você, pai, que está com sua criança até 7 anos, você pode direcionar a sua criança aqui juntamente com a tia Aline. Todas as crianças podem acompanhar a tia Aline até 7 anos. Pode acompanhar a nossa querida diaconisa tia Aline. O tempo bom quando eu ia para a salinha, meu Deus, você não volta mais. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 25 e o verso 2. Hoje nós estamos no culto da palavra, amém? Êxodo capítulo 25, verso 2, vai nos dizer assim: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, uma oferta voluntária, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Repito, voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada, e esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, e pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras e peles de carneiros tintas de vermelho
e peles de texugos e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas e pedras de engaste para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do meu tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Amém? Aqui Deus estava dando uma ordem para Moisés, para o sacerdote Moisés, a solicitar aos filhos de Deus, aquele povo das 12 tribos, que pudesse contribuir com, eu fiz questão de ler, com tudo que o Senhor mesmo solicitou. Porque, irmãos, Deus poderia dizer: haja o ouro, haja a prata, haja o pano, mas Deus sempre prova a nossa fé. E eu sempre falo para vocês que entregar na obra de Deus, na casa do tesouro, seja somar com o reino de Deus, na hora que nós temos, é tranquilo, é fácil. Mas quando nós não temos, é que nós temos que, de fato, fazer com o nosso coração. Não é nem o fato de exercer a fé, porque nós sabemos que você tem fé, e a fé foi o que te fez chegar aqui nesta noite. Mas honre ao Senhor com os dízimos, com as ofertas, porque os dízimos, as ofertas, como neste tempo, nesta fase, foi usado para construir, para elaborar tudo aquilo que era de Deus, a ter acesso ao tabernáculo, à presença de Deus, é o que nós estamos continuamente fazendo hoje. Era um outro tempo, era o tempo da lei, mas isso nós fazemos aqui. Aqui nós precisamos deste conjunto, é o conjunto todo. Eu sempre, quando ministro dízimos e oferta, eu falo: gente, não deixe ser pesado para o seu irmão, é tranquilo ofertar, é de coração, é amar a Deus, é quando você entende o Evangelho, é quando você entende que vidas precisam serem alcançadas. Eu sempre falo aqui, vocês já ouviram eu falar, Deus não dá a igreja para o pastor, Deus dá o pastor para a igreja. Até minha família, é sua responsabilidade. Mas eu sei que eu já estive aí onde vocês estão. Meus pais, sempre falo para vocês, conduziram como sacerdotes, e a gente entende que os dias não são fáceis. Mas eu quero te dizer algo muito especial: Deus não é qualidade, quantidade. Deus não é quantidade, Deus quer qualidade. Nós recebemos pelo Pix, às vezes, 39 centavos, 42 centavos, 80 centavos. Gente, quando é do coração, isso quer dizer que a pessoa está limpando a conta. Eu não quero que você faça isso e que você fique sem dinheiro. Não é esse o conceito, mas é o conceito de fé. É o conceito de você ter o seu coração voltado à obra de Deus. Talvez você dá 5 mil reais e alguém não dá nada, mas ter no coração: Pai, como eu gostaria de contribuir na tua casa na noite de hoje. Ele é muito mais alcançado do que aquela pessoa que dá 5 mil reais por destaque, para dizer que ela deu porque ela pode, porque ela deu muito. Não, aqui tem que ser qualidade. Aqui é juntos em Cristo, somos diferentes dos iguais, e você vai para o céu sem dar oferta, viu? Fiquem em paz, tá? E você que não pode na noite de hoje, eu estou contigo, eu vou orar por você, e Deus vai abrir a porta para você, amém? Não se sinta constrangido, dê você com alegria no seu coração, se assim é o desejo do seu coração, amém? Pegue esses envelopes aí, você que pode contribuir na casa do Senhor. Único que é digno de receber
Aleluia! Estenda as suas mãos aqui. Vamos apresentar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, por mais esta vez em Tua presença, nós entregamos a Ti, Senhor Jesus, o nosso coração. Pai Celestial, todas essas ofertas que foram depositadas no gasofilácio aqui no altar, nós queremos, Pai, consagrar a Ti, a Tua obra, o Teu reino, Senhor meu Deus, para que o Senhor multiplique essas ofertas de amor. Consagre, Senhor meu Deus, para o uso exclusivo da Tua obra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Hoje nós vamos orar por esta salmão aqui. Amém? Erga sua mão. Vamos entrar em concordância sobre a vida da pastora. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, eu apresento a Ti a vida da minha esposa neste momento, Pai, a Tua filha. Senhor Jesus, queremos pedir a Ti que dos céus, o Senhor meu Deus, ouça-nos, ó Pai. Que nesta noite o Senhor possa usar a Tua filha com autoridade, unção, ousadia. Senhor meu Deus, dê sabedoria à Tua filha. Estamos com os nossos corações preparados para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode adorar o Senhor mais um pouquinho aí. A gente já vai ler, já vai sentar. Abra o seu coração. Prepare o seu coração. O Senhor está neste lugar, amém? Amém? Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo em Ti, o nosso refúgio, Pai. Por isso nos lançamos, nos colocamos diante da Tua presença nessa noite. O Senhor é tudo, o Senhor é o suficiente, Pai. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Fala pra Ele: Jesus, Jesus, eu tô aqui na Tua casa, na Tua presença, eu tô, Deus. Eis-me aqui pra viver tudo que o Senhor tem pra minha vida nessa noite. Jesus, toma minha vida, toma o meu coração e a minha mente. Eis-me aqui. Nós estamos aqui diante do Senhor. Jesus, pode falar ao meu coração, Deus. Eis-me aqui. A Tua igreja está aqui, Senhor. Jesus, eis-me aqui. Coloca a mão no seu coração e diga: eu estou aqui, Senhor, com o coração aberto e com os ouvidos atentos a ouvir a Tua voz continuar falando ao nosso coração. Amém? Graça e paz, igreja. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler alguns versos a partir do versículo 26. Amém?
Hoje é o culto da palavra, nós daremos continuidade nessa série, O Discipulado de Jesus. E como Jesus está aqui nessa noite, é Ele que vai falar conosco, amém? Então diga carinhosamente a essa pessoa mais linda que está do seu lado: Jesus está aqui, veio nos discipular, deixa eu aprender. Se você me ama, não conversa comigo. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e a sua mãe, a mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos podem vir e zombar dele, e dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater com outro rei, não se assenta primeiro para calcular com 10.000 homens se poderá enfrentar aquele que vem com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhes uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois todo aquele que entre vós não renunciar tudo, diga comigo, tudo, quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem mesmo presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Tome o seu assento nessa noite. Permaneça com o seu coração aberto e com os ouvidos atentos a essa instrução, a essa orientação que a palavra do Senhor traz para nós nessa noite. Amém? Por gentileza, pastor Charles, esse ventilador aqui um pouquinho. Isso. Eu não sei porquê, mas esses dias o pastor tá me comparando com comida, gente. Esses dias me comparou com uva e hoje me comparou com salmão. Sei não, viu? Jesus. Amém, queridos? O Senhor ministrou fortemente no meu coração esse texto para eu compartilhar algo com vocês. E desde domingo eu ainda estou revivendo tudo que o Senhor fez aqui. Foi forte demais, não foi? E quando o pastor Charles falou que nessa quarta-feira eu iria ministrar sobre o discipulado de Jesus, e o Senhor me levou para esse texto. Porque se o discipulado é de Jesus, nós precisamos falar algo sobre os ensinamentos do Mestre, amém? Sobre algo que o Senhor trouxe para os seus discípulos, algo que o Senhor trouxe propriamente para a multidão. Porque o Senhor não discipulava somente os discípulos, mas Ele também discipulava a multidão, porque a pregação de Jesus já era um ensinamento, já era um discipulado. É claro que as pessoas que ouviam Jesus fazendo parte da multidão, elas decidiam se iam servir a Jesus ou se simplesmente ia seguir. A multidão recebia de Deus instrução. A multidão recebia de Deus orientação. E esse texto aqui que nós acabamos de ler, Jesus estava diante da multidão falando.
diante da multidão ensinando. Então a multidão recebia também ensinamentos, mas eles decidiam seguir ou servir. E por que a multidão não servia e seguia? Porque o discipulado de Jesus, pastor Adrônico, tinha um custo. E esse custo não é todo mundo que quer arcar com ele. A gente está acostumado a falar: vem para Jesus, você vai ter a sua vida mudada, a sua vida transformada. Não é mais você que vai viver, é Jesus que vai viver em você. Nós estamos nesse tempo pregando a palavra, nós estamos nesse tempo evangelizando, nós estamos nesse tempo levando Jesus até as pessoas, mas a gente está parando na graça. A gente está falando da graça, mas não está falando da santificação, porque a santificação vai trazer para você um custo, amém? A graça de Deus está sobre nós. O que é a graça, pastora Mônica? Favor não merecido. Tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, para que eu e você recebêssemos a salvação que está em Cristo Jesus, hoje nos alcançou pela graça, amém? Mas nós precisamos saber que essa graça não foi... A gente precisa saber que tem um preço. A gente precisa saber que para ser um discípulo de Jesus, precisa pagar esse preço. E não é o preço não que Jesus pagou na cruz do Calvário. Eu não estou falando desse preço, porque a obra em si foi concluída. É o meu preço e o seu preço de renunciar tudo que vai nos afastar de Jesus, amém? Porque hoje o evangelho que a gente prega, escute isso, é um evangelho convidativo. Se prega o evangelho, convida as pessoas para Cristo, mas não se fala do custo. A gente está cuidando, a gente está falando: vem para a igreja, vem para o culto. E hoje em dia é mais fácil fazer do nosso jeito, porque do jeito de Jesus é difícil. Para nós, esse jeito aqui de Jesus é difícil. Como assim, pastora? Como que eu vou ganhar uma pessoa para Cristo? Tá tão difícil hoje ganhar alguém para Cristo, e eu vou ter que falar para ela: precisa deixar pai e mãe, precisa renunciar, não pode amar mais o mundo do que a Deus. As práticas que você tem, você não pode ter mais, porque uma nova vida em Cristo faz parte de um novo nascimento. Pastora, como que eu vou falar isso? É muito difícil, é pesado demais. Então a gente fala: vem, é a graça. Só que a gente esquece de falar que essa graça estendida sobre nós exige de nós a santificação. Por quê, pastora? Porque é sobre ela, sobre essa santificação. Se não tiver ela, ninguém verá a Deus. Você pode vir para o culto, você pode marcar ponto aqui, você pode ser o primeiro a chegar, mas se a santificação não estiver na sua vida, você não entendeu o que é a graça. E quando nós falamos do discipulado de Jesus, isso tem um custo. E isso já assusta, não é verdade? Porque quando eu tenho certeza que quando o Senhor ministrou no coração do pastor Charles acerca dessa série, muitos aqui trouxeram ao seu coração e à sua mente: a gente vai aprender sobre os milagres. O pastor vai contar as histórias que aconteceram enquanto Jesus exercia o seu ministério, e a gente sempre vê o lado favorável. Mas se é discipulado de Jesus, vamos aprender com ele. Ele foi manso e humilde de coração, mas ele não abriu mão da verdade, porque não tem outra coisa que liberta a não ser a verdade. E nós estamos aqui por essa verdade nessa noite, amém?
Se a gente falar que tem um custo, vai trazer um incômodo, pastora. Como que a gente vai ganhar pessoas para Jesus? Como que vai ter igreja cheia? Gente, se você pregar o evangelho da verdade, de santificação e de transformação, é difícil ver a igreja cheia. Porque o povo não quer. O povo quer isso aqui, ó. Eu já sofro tanto, eu vou para a igreja para aliviar meu sofrimento. Mas Jesus, o discipulado de Jesus, Lucas 14: quem não tomar a sua cruz não pode ser meu discípulo. Vai requerer de mim e de você um custo. A gente não deixa a nossa cruz lá fora e vem para a igreja. A gente vem para a igreja carregando a nossa cruz. Pastor, então qual é a diferença? Eu estou lá fora, estou carregando cruz. Estou vindo para a igreja e estou carregando cruz. Qual é a diferença? É que o fardo dele é leve e suave. E aí não é mais a minha vida, é a vida dele habitando em mim. Amém? Mas porque nós estamos acostumados a ouvir o evangelho da graça, que para na graça e não fala da santificação, fica por aí mesmo, fica por isso mesmo. E sabe de quem é a culpa? Levanta o dedo para cima assim, ó. Agora faz assim. É nossa culpa. É a nossa culpa. Porque Jesus nos fez discípulos. E quando você se torna um discípulo de Jesus, ou aliás, a gente vai entender aqui no decorrer da ministração se nós somos discípulos de verdade. Porque a palavra diz que qualquer um pode ser discípulo. Qualquer um pode se tornar discípulo. Mas não é todos que querem. Por quê? Porque tem um custo. Se fosse mais fácil, meu Deus do céu, a gente não precisava nem trazer o título de crente, era discípulo. Levantou a mão, aceitou Jesus, sou discípulo. Não. Mas se não entender o processo da santificação, não tem como ser meu discípulo. Amém? Isso é culpa nossa. Por quê? Porque nós como igreja ficamos bons em anunciar o evangelho. Ficamos bons em levar a palavra. Ficamos bons em evangelizar, em profetizar, em falar de Jesus. Aí as pessoas ouvem a palavra de Deus. A palavra é de quem? De Deus. Então se a palavra é dele, ele faz o que tem que fazer. A pessoa se rende a Cristo. Mas e depois? A gente não quer cuidar. O Espírito Santo falou isso comigo, gente. Eu fui completamente confrontada pelo Senhor. A gente não quer cuidar. Sabe por quê? Porque cuidar dá trabalho. Ter filho dá trabalho. Educar filho dá trabalho. E formar um discípulo também dá trabalho. Você precisa investir, você precisa falar. E por isso que as pessoas hoje ouvem o evangelho, aceitam a palavra de Deus, aceitam a Jesus e depois não instrui, para na graça, não tem santificação. Mas e como vai haver santificação? A palavra diz: como ouvirão? O profeta Isaías declara: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém se dispõe a ir? O povo está aí, mas cadê aqueles para fazerem a diferença? Cadê aqueles para falarem assim: o discipulado dele vai trazer verdades para o teu coração? Não vai ser fácil, mas ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando você senta para fazer parte, escute isso, quando você senta para fazer parte de um ensino de Jesus, de um discipulado de Jesus, você não aprende com Jesus, você aprende de Jesus. Aprendei de mim.
Ele não fala: vem aprender comigo, aprendei de mim. A minha vida já é uma lição para você. Eu renunciei. Pastora, você está falando de renúncia. Como é difícil falar de renúncia. Não é fácil renunciar. O que você tem renunciado? Talvez as minhas renúncias não tenham impactado a sua vida, não tenham servido de experiência para você. Que tal você olhar para Jesus? Jesus renunciou, pastora? Renunciou. Abriu mão da sua glória. Deixou de ser filho de Deus para vir aqui cumprir o propósito do Pai. Se o modelo de Jesus não é suficiente para você, eu não sei o que mais você precisa, porque Ele é o nosso maior discipulador. Aleluia! Glória a Deus. As pessoas estão ouvindo o Evangelho, estão passando a crer em Jesus, porque o crer vem por ouvir a palavra de Deus. E as pessoas estão ouvindo e por isso estão crendo, mas elas não estão sabendo o que fazer depois. E sabe o que acontece? A gente fica como uma igreja que acha que a responsabilidade é somente dos pastores. A responsabilidade é somente da liderança. A responsabilidade é somente de quem está pregando. É eles que estão pregando, eles que têm que ensinar. Sendo que Jesus disse: ide e fazei discípulos. Façam discípulos. Mas qual é a dificuldade de cumprir uma ordenança de Jesus? Eu não sou discípulo. Como que eu vou fazer discípulo se eu não sou discípulo? Como que eu não estou aprendendo dele? A ordem é: façam. Mas como que eu vou fazer aquilo que eu não sei como faz? Porque eu parei no meio do caminho. E eu estou sempre achando que a responsabilidade é de outra pessoa, quando não. A responsabilidade é sua, de olhar para quem está do seu lado e dizer: carregue a sua cruz. Carregue a sua cruz. Renuncie ao que tem que renunciar. Talvez essa pessoa vai falar para você: é difícil renunciar. E você vai dizer para ela: quer conversar? Quer se abrir? Vamos tomar um café, vamos orar. De repente aquilo que falta em você eu tenho e eu posso passar para você. De repente aquilo que você tem e eu não tenho pode passar para mim. E assim a gente vai sendo moldada no caráter de Cristo. Gente, a igreja de Atos dos Apóstolos repartia o pão. Era de casa em casa. E depois que esse processo acontecia, eles iam para a igreja adorar a Deus por aquilo que Deus já tinha feito. Quando passou no seu coração a vontade de chegar perto de alguém aqui da igreja e dizer para ele, para ela: vamos sentar para a gente ler a palavra junto? Vamos ler um livro junto e depois que a gente lê esse livro, vamos compartilhar aquilo que a gente vivenciou nessa leitura? Não. Isso é responsabilidade da liderança e dos obreiros da igreja. Você não viu quantos obreiros que tem lá quando vai servir a Santa Ceia? Eles são obreiros, é com eles. Não, é conosco. O discipulado de Jesus é com os seus filhos. E quem é filho se torna discípulo. E quando é discípulo recebe poder e autoridade. E quando recebe poder e autoridade, ninguém o para mais. Porque no Senhor eles podem fazer obras maiores do que aquelas que o Senhor fez. Amém? Então não é responsabilidade só de uma classe de hierarquia. A responsabilidade é nossa, de tirar dúvida, de falar. A palavra fala: aquele que está mais forte sustenta, suporta o mais fraco. Se você hoje está alcançando em Deus um nível maior de espiritualidade e olha para aquele que está patinando, derrapando, uma hora vai, outra hora não vai, deixa o Espírito Santo usar a sua vida e discipule.
Sabe quem gera ovelha? Quem gera ovelha? Ovelha. Não é pastor que gera ovelha. Quem é ovelha que gera ovelha. Pastor cuida de ovelha. Então vai gerando em Deus, vai discipulando nele, amém? Precisamos cuidar, precisamos discipular, precisamos fazer o que Jesus fez. Não entregar para as pessoas uma lista de religiosidade. Não é isso que eu estou falando para você. Você fazer discípulo, você discipular, tendo como base o ensino de Jesus, o discipulado de Jesus. É você levar Jesus para as pessoas. Aprendei de mim. Não é assim, veio para a igreja, aceitou Jesus, viu, agora você pode fazer isso, agora você não pode fazer mais aquilo. Você usava calça, agora você vai usar saia. Você cortava o cabelo, agora você não vai cortar o cabelo. Você falava palavrão, agora você não vai falar palavrão. Não é isso. Não é sobre uma lista do que fazer e não fazer. É apresentar Jesus. É apresentar Jesus. E de que forma que eu apresento Jesus? Com a minha vida. Você quer ser um exemplo? Dê o exemplo. Não é falando, faça. Tem que fazer isso e a pessoa não vê você fazer. Tem que fazer, mas você mesmo não está fazendo. Pastor, eu sou daquelas, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não! Olha para mim, eu estou imitando Ele. Ele está na minha vida, e se Ele está na minha vida, Ele pode ir para a sua vida também. Aprendei de mim. Só que isso tem um custo. E aí que está o problema, pastora. É esse custo. Quem sabe você entrou aqui, alguém já falou para você algum dia: olha, eu estava lá fora todo lascado, arrebentado, e falaram para mim que é para eu ir para Jesus, porque os meus problemas vão ser solucionados. Quem falou isso para você falou a maior fake news que poderia falar. Mentiu para você. Você não vem aqui para as coisas mudarem do dia para a noite. Você não vem aqui pobre para ficar rico. Você não vem aqui para trocar de carro. Você não vem aqui para ter a sua casa própria. Jesus pode fazer tudo isso? Pode. Ele é dono do ouro e da prata. Para Ele é no estalar de dedos. Mas isso vem mediante a nossa entrega e ao nosso custo que a gente aceita por seguir a Jesus. Tem algumas igrejas aí, sabe o que acontece? Elas falam assim, coloca faixa lá. Antes, gente, se usava muito campanha, né? Não é verdade? A gente fazia campanha de 7 dias, 14 dias, 21 dias, e venha para a campanha da vitória, campanha não sei da quanto. A gente também já fez isso, gente. A gente também já foi nerd nessa parte. Mas graças a Deus que o Espírito Santo vai trazendo maturidade. Por quê? Você fazia a campanha da vitória, campanha das portas abertas, campanha não sei do que. O povo só vinha para a campanha para receber. E não recebi na primeira, na segunda, na terceira, mas no 7º dia eu vou receber. Daí não recebia. Ficava frustrado. Não, Deus não estava nessa campanha não. Acho que o pastor não tinha direção de Deus. Por quê? Vinha com a intenção errada. Algumas igrejas: venha para Jesus e pare de sofrer. Olha o evangelho que está sendo apresentado hoje. Olha o evangelho que está sendo apresentado hoje. Não tem custo, pode vir. Não tem custo. Aí eu fico pensando nessas igrejas que falam: venha e pare de sofrer, não tem custo. Eu fico pensando nos apóstolos, ouvindo esse evangelho que é pregado hoje. Não vai custar nada para você. Pode continuar seguindo a sua vida, você não vai sofrer. E eu fico pensando no apóstolo Paulo, no apóstolo João, no apóstolo Tiago. Como assim? A gente perdeu a nossa vida e agora está pregando que não vai sofrer. Que evangelho é esse? Aquele que não carregar a sua cruz
vai ter peso, vai ter renúncia, mas vai ter a presença dele também. Pastora, como assim? Você está falando que vai ter preço? Vai, mas vai ter a presença dele também. O problema é que quando partimos para o evangelho que não fala da santificação, do custo para ser um discípulo, nós estamos ensinando as pessoas a ressignificar a própria vida com Cristo. Só que a vida com Cristo não é uma vida de ressignificar. A vida com Cristo é uma vida de aceitar o propósito do Senhor para nós. Amém, queridos? Vocês já receberam aqui, já beberam de balde domingo. Agora vocês abrem o coração, a mente e aprendam a ser discípulo. Porque esse é o propósito do Senhor para nós, amém? E o que seria isso, pastora? Eu preciso imitar a Cristo. Eu não preciso só me parecer com Cristo, eu preciso imitar. Eu preciso fazer o que Ele faz. Eu preciso falar o que Ele fala. Eu preciso combater o que Ele combate. Eu preciso ser um pequeno Cristo nesse tempo. Porque você ser cristão nesse tempo é você ser um pequeno Cristo. É você imitar a Ele. Só que quando a gente fala do custo, as pessoas não aceitam e começam a ressignificar. E eu quero dar 2 exemplos para vocês de pessoas que estão ressignificando. Qual é o primeiro exemplo, pastora? Eu minto, mas eu sei que mentir é pecado. E mentir não faz parte da vida de um discípulo. Porque os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Amém? Então eu sei que mentir é pecado. Só que daí eu preciso mentir, pastor. Só que quando é a minha vez de mentir, eu tive uma razão. Ah, mas eu menti por uma boa razão. Eu menti por essa situação. Então quando é a minha vez, eu começo a manobrar. E eu vou arrumando meios para se encaixar naquilo que não pode fazer parte da vida de um discípulo. Então eu tive que mentir. Deus conhece meu coração e sabe que eu não tinha intenção de fazer isso, mas eu tive que fazer. Um outro exemplo, casamento. Jesus fala sobre o casamento, sim ou não? Na sua Bíblia Jesus fala sobre o casamento ou só na minha? Sim ou não? Aí vem o apóstolo Paulo e fala também sobre o casamento. Ele deu uma ordem sobre o casamento. Jesus deu uma ordem sobre o casamento. Aí vem Paulo depois e traz mais base sobre o casamento. E o que tem acontecido hoje? A gente ressignifica o casamento. Por quê? Ah, pastora, mas nesse tempo aí Jesus não sabia como era minha mulher. Mas nesse tempo Jesus não sabia como era meu marido. Paulo então nem casar casou. E vai falar de casamento? Sabe o que eu falei esses dias? Gente, em nome de Jesus, não é uma heresia. É a minha cabeça, a minha imaginação. E Deus me dá liberdade para isso. Esses dias eu falei para o pastor Charles que eu acho que o espinho de Paulo na carne era ele não ter casado. Aí o pastor falou assim, como assim? Aí eu fui lá, né? O cara, soldado romano, tinha ordem para matar, para executar. Poderia ter todas as mulheres aos seus pés. Aí um dia ele encontra Jesus, falou assim, agora que eu estou encontrando Jesus, que eu vou mudar de vida, aquele peso que eu carreguei lá atrás, tendo mulher, agora eu não quero mais. Não quero casar. Decidiu não casar. Só que daí ele fala, né, tem um preço para isso. Se você não conseguir ficar tranquilo igual eu, casa. Aí tá o povo aí, não consegue viver como Paulo, tá casando. E daí acho que vai endireitar os negócios, o que acontece? Meu Deus. Então, como a gente está ressignificando, a gente está falando que não é compatível. Eu não me habituo, não deu certo, a gente não bate. Por que não viu antes? Antes batia? Agora não bate mais. Aí por isso eu vou divorciar, porque Jesus vai me entender e tá tudo certo. A partir do momento que eu creio em Jesus, a partir do momento que eu
Cristo na cruz, tá tudo certo. Tá tudo certo, gente? Não. Eu me tornar um discípulo, eu preciso entender que a palavra dele continua. Pode passar céus e terra, mas a palavra dele não passa. Não vai passar porque vocês não combinam, não vai passar por incompatibilidade de gênero. É até que a morte o separe. Leve a sua cruz. Ah, pastora, mas você não sabe o que acontece lá dentro, 4 paredes. Tem situações que é complicada mesmo. Mas eu tô falando de coisinhas, sabe? Coisinhas. Queimou arroz ficou papa. Não comprou isso, não comprou aquilo. Ai, não é igual minha mãe cozinhava assim. Gente, a gente está ressignificando. E o evangelho é aceitar a vida que Deus propõe. Ah, pastora, mas os termos eram lá em 800 e lá vai bolinha. Não, gente, o termo continua o mesmo. Pecado é pecado, continua sendo pecado. Se a palavra dele, se o discipulado dele diz que é pecado e que não é para fazer, então não tenta ressignificar. Amém? Tá na hora da gente ser um discípulo e entender que ser um discípulo tem um custo e que nós não estamos brincando de evangelho. Nós não estamos brincando de evangelho. Pastora, ninguém nunca me disse que teria um custo. É a primeira vez que eu estou ouvindo hoje a senhora, você, como você quiser, a madame, falar que tem um custo. Não sou eu que estou falando que tem um custo. Quem está falando? Jesus. Lucas 14, 26. Se alguém vir a mim e não aborrece o seu pai e a sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Sou eu que estou falando? É a palavra dele. Amém? E sabe o que é incrível nesse texto aqui? A gente achar que o custo não existe. A gente veio para o evangelho há anos e a gente não se atentou que existe um custo. E por existir um custo, ele é caro. E não é todos que querem se tornar discípulo por causa desse curso. Não é sobre ser simpatizante do evangelho, mas se tornar um discípulo de verdade. É saber que tem um custo. Eu gosto da religião evangélica, eu gosto dos irmãos, eu gosto do louvor, entra assim dentro do meu coração e acalma a minha alma. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que acalmava Saul? O louvor, a harpa tocada por Davi. Mas o que realmente trouxe transformação e confronto para a vida dele foi a palavra direcionada pelo profeta Samuel. A gente precisa ter as duas bases. A gente precisa amar o louvor. A gente precisa amar a adoração, porque são caminhos que nos levam a Deus. Mas o que vai trazer formação para o nosso caráter em Cristo e ser um verdadeiro discípulo é a palavra de Deus. Quando eu não vivo isso, quando eu não entendo que tem um custo, eu sou multidão. Eu estou ali participando, mas eu não quero viver aquilo. Porque ser discípulo é o que Jesus está falando. É entender que tem um custo. Cada um vai dar a sua vida por isso. Então não pense que todo mundo se tornará discípulo, porque não vai. Vai se tornar discípulo aquele que aceitar que tem um custo. E eu quero falar do primeiro custo com você. O custo vai custar o nosso coração. Pastor, o que é isso? Reconhecer que Jesus é Deus. E Ele, como Deus, é o alvo de todo o nosso amor, a nossa adoração e a nossa devoção a Deus. Talvez você pense, eu não posso mais amar a minha família.
Eu não posso mais amar os meus irmãos, eu não posso mais amar os meus amigos, porque Jesus está dizendo que para ir até Ele tem que deixar pai, mãe, mulher, irmãos, filhos. Meu Deus, eu não posso mais amar as pessoas que convivem comigo. Não é isso que Jesus está dizendo para nós. Ele está dizendo tudo isso porque na verdade Ele está trazendo proteção, porque a gente não sabe amar. Então se a gente amar a Ele, a gente vai saber amar. Se o nosso coração for de Jesus, se o primeiro lugar for Jesus, a gente vai amar as outras pessoas. Porque quando nós amamos pessoas mais do que amamos a Jesus, nós não amamos as pessoas de verdade. Como assim, pastora? Quando nós amamos mais pessoas do que amamos a Jesus, nós não amamos as pessoas de verdade. E quando não amamos de verdade, nós idolatramos. E quando nós idolatramos, nós perdemos. Se você está perdendo o amor de alguém, isso foi muito forte que o Espírito Santo falou comigo. Se nós estamos perdendo o amor de alguém, é porque a gente nunca amou de verdade. A gente idolatrou. Porque quando a gente ama, à medida que a gente ama Cristo, o amor é permanente. Porque Ele é o nosso exemplo de amor. Então é por isso que o nosso amor precisa estar nele. Porque só assim nós amaremos da forma correta. Então não é sobre amar mais ou amar menos a minha família. É sobre saber que a base do amor está em Cristo. Não é sobre fazer uma lista de prioridade. Tem pessoas que fazem lista, não entende esse texto e faz lista. Jesus em primeiro lugar, depois minha família, depois meus amigos, depois minha igreja. Não. Jesus não quer que você seja uma lista. Jesus quer ser o papel que você vai escrever. Jesus está te dando o papel e Ele está esperando você escrever de acordo com aquilo que você aprende dEle. Não é sobre prioridades, é saber que Ele é o papel que eu escrevo e conduzo a minha vida mediante aquilo que Ele tem para mim. Amém? Então ser um discípulo vai custar o nosso coração. Eu estava lendo e eu me deparei com essa frase de Agostinho que diz assim, escute isso. A minha consciência, Senhor, ele está falando com Deus. Ele está conversando com a sua alma. E olha o que ele fala. A minha consciência, Senhor, não tem dúvida. Eu tenho certeza que eu te amo. Pois o meu coração foi ferido através da sua palavra. E quando eu recebi a tua palavra, eu te amei. Mas o que eu amo quando eu te amo? Ele está falando com a alma dele. Ele está indo para Cristo e está falando, eu reconheço, eu não tenho dúvida que o meu amor por você é verdadeiro. Foi através da sua palavra que o meu coração foi alcançado. Mas o que eu amo que me faz saber que eu te amo? Faz uma pergunta para você nessa noite. O que você ama? E com isso que você ama, faz você entender que você ama a Deus. Isso é profundo, não é? O que você ama quando você ama a Deus? Você fala que ama a Deus, mas o que você ama? O que você ama? Qual é a sua expressão de amor a Deus por aquilo que você ama? Segundo custo, vai custar a nossa tranquilidade. Verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Deseja ser um discípulo de Cristo? Não espere uma vida fácil. Não espere uma vida tranquila. Porque Jesus está falando, aquele que não levar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Precisa levar, vai ter um custo, vai
a sua vida. Quando eu estou falando desse evangelho que para na graça e não vai para a santificação, sabe o que aconteceu com os nossos irmãos lá atrás? Se você for estudar a história do cristianismo, e eu te indicaria esse livro, A História do Cristianismo, para você entender o que os nossos irmãos passaram para que eu e você tivesse hoje aqui. Sabe o que Nero fazia? Nero colocava eles amarrados em postes, pelas ruas, pelas calçadas. Enquanto todos estavam amarrados, botavam fogo neles, para eles morrerem queimados. E aí a gente vem falar que não tem custo hoje. Os nossos irmãos morreram para que nós estivéssemos aqui pregando a palavra da verdade. E a gente está falando que não tem custo. E sabe por que Nero fazia isso? Para que à noite a luz viesse. Quando um morria queimado, pastora, eles morriam queimado. Morriam. Sabe fazendo o quê? Louvando e adorando a Deus. Queimado e cantando, sim. Que sofrimento é esse, pastora? A pessoa está morrendo queimada e ainda está cantando. Eles entendiam que o morrer para eles era Cristo, porque já tinham ganhado a vida eterna. Ah, pastora, mas que sofrimento. Ei, sofrimento nada. Eu sei para onde estou indo. Eu sei que eu vou me encontrar com Cristo. E o meu amigo consolador, Espírito Santo, ele já veio ao meu encontro. Eu não sinto mais dor. Eu não sinto mais o meu corpo, o meu físico sendo queimado, porque o meu espírito já está indo encontrar com Cristo. Terceiro custo: vai custar o nosso eu. E aqui peguem. Vai custar o nosso eu. Versículo 33. Assim, pois todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não poderá ser meu discípulo. Vai custar tudo. Vai custar quem nós somos, vai custar o que nós temos, vai custar as nossas conquistas, vai custar o nosso mérito, vai custar tudo. Escute aqui que eu vou abrir um parênteses para vocês. Você, pastor Charles, agora. Vamos abrir um parênteses. Eu não estou falando de custar tudo que é para você fazer voto de pobreza. Que é para você abrir mão de tudo que você tem. E agora eu tenho que desfazer da minha casa, não posso ter conforto, não posso ter um bom carro. Não é isso. O que Jesus está dizendo é que tudo isso na sua vida não pode ser maior do que o amor a Ele. Você pode continuar com a sua vida, mas isso não pode ser o principal. Deus te deu uma mansão, amém? Amém. Jesus me deu uma mansão. Pelos olhos da fé eu já vejo ela, gente. Esses dias eu estava imaginando, eu não tenho nem casa ainda, mas eu já sei como vai ser a minha casa. Eu creio, pastor Adrônico, eu creio. Se o Senhor me der essa oportunidade, Jesus está acelerando tanto o processo que Ele está usando pessoas para falar. Pastora, já desenhou a casa? Pastora, já? Olha, pastora. Aí eu falei, Jesus, o Senhor está querendo me dar e eu estou dormindo, então pera lá. Esses dias eu comecei a sonhar com a casa que o Senhor tem para mim. E eu imaginava como ela era. Aleluia. Se Ele quiser me dar, eu já sei como é. Mas se Ele não me der uma casa aqui, eu sei que eu tenho uma lá em cima. E não é demagogia isso não. Eu sei que eu vou ter uma casa onde os muros são de jaspis, aonde a rua que eu vou passar é de ouro. Tem um louvor
que eu cantava quando eu era menina? Que assim, ó, quando a gente for para a eternidade e estiver lá com Cristo, vai acabar o problema do sem terra. Vai ter casa de crente para morar. Todo mundo vai ter o seu automóvel, porque os carros do crente vai ficar. A conta bancária então não vai ter mais ninguém pobre, porque o dinheiro dos crentes ficou tudo aqui. Mas eu não quero fazer parte disso. Eu não quero ter carro dos crentes. Eu não quero ter casa dos crentes. Eu quero estar com o meu Jesus lá na glória. Eu quero estar lá. Então vai custar tudo, mas você precisa entender que Ele quer ser o primeiro na sua vida em todas as coisas. Porque Cristo deseja ser tudo em nossa vida. E na verdade, é eu saber que eu morri para o mundo e eu vivi para Cristo. Então vai custar quem nós somos. E o maior exemplo disso é o apóstolo Paulo, e eu quero ler com você. Filipenses capítulo 3. Eu estava lendo esse texto lá em casa hoje. Pastor Charles estava lá dando uma de técnico de informática, porque ele está assim agora. Tem fio para tudo que é lugar dentro da minha casa, gente. E eu estava lendo esse texto aqui, meu coração saltou, eu saí correndo, fui lá na sala, eu falei assim, escuta isso aqui que eu vou ler. E comecei a falar com ele, foi muito forte. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Filipenses capítulo 3 e o versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, eu sou fariseu legítimo. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Mas o versículo 7 ele fala, mas o que para mim era lucro, isso considero como perda por causa de Cristo. Assim deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Salvador, por amor no qual perdi todas as coisas. Eu me considero refugiado por ganhar a Cristo. Você sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Eu tenho legitimidade para falar o que eu estou falando para vocês. Eu poderia confiar na carne muito mais do que qualquer outra pessoa. Eu sou fariseu legítimo, eu tenho conhecimento na lei hebraica, eu fui circuncidado no 8º dia, eu tenho propriedade, eu persegui cristãos, eu mandei matar cristãos, eu tinha autoridade para fazer o que eu queria, mas sabe de uma coisa? Tudo isso para mim é nada, nada. O meu currículo sem a presença de Deus não vale nada. Se alguém podia se vangloriar da sua própria vida, esse alguém é Paulo. Como ele mesmo disse, eu tinha tudo o que precisava. Uma das mentes mais brilhantes que já pisou aqui. Mas ele não se apegou em nada que havia construído na sua vida. Pelo contrário, ele nos ensina que nada disso é importante. Que o importante na nossa vida é Cristo. É, pastora, é um preço alto, eu sei, mas é um preço necessário. Vai exigir renúncia e você vai precisar renunciar tudo. Mas eu quero falar algo para você para concluir. Que essa renúncia que você vai fazer, ela vai acompanhar você com intimidade. Amém? Porque não existe renúncia sem intimidade. O chamado à renúncia é sempre para você ganhar mais de Deus.
Você vai sempre ocupar um lugar alto em Deus. Deus estará sobre a sua vida. Mas infelizmente a gente está muito bom em falar de renúncia, sem falar da intimidade. E por isso que é um peso renunciar. Se eu renuncio sem ter intimidade com Cristo, para mim fica um peso renunciar. E aí tem um monte de gente, escute isso, gente. E aí tem um monte de gente renunciando tudo. Tá parando de fazer isso, tá parando de fazer aquilo, tá parando de fazer aquilo outro. Quando você vai ver, parou de vir para a igreja. Renunciou tanto que renunciou à igreja. Só que essa renúncia foi sem intimidade. Porque quando eu renuncio sem intimidade, aquilo para mim é um peso. Mas quando eu renuncio com intimidade, eu renuncio entendendo que Deus está pedindo algo para me dar algo muito maior. Porque a renúncia sem intimidade é religiosidade. E a religiosidade mata. E é por isso que tem muita gente morta. É por isso que tem muita gente que não aguentou. E o nosso papel não é apenas falar de renúncia, mas também falar da intimidade. Falar da graça, mas também falar da santificação. Porque sem ela, ninguém verá a Deus. O discípulo verdadeiro de Jesus entende que tem um custo, mas é um custo que vale a pena. É um custo que sabe que no final, como assim, pastora? Aqueles que permanecerem até o fim receberão a coroa da vida eterna. Quem prevalecer até o fim vai receber a sua recompensa. Se coloque em pé. Pastor, o preço é muito alto. Eu não consigo pagar. Mediante a tudo que você disse nessa noite, vai ser difícil aprender com Jesus. Vai ser difícil replicar o seu discipulado, porque eu achei que seria mais fácil. Pastor, eu não consigo. Pastor, eu não dou conta. Pastor, é pesado demais para mim. Se você pensou isso, eu quero dizer que você está completamente certo. Tô certo, pastora? Tá? Para você é muito pesado. Para você é difícil demais. Para você. Mas como não é sobre você, é sobre Ele. Ele está derramando da força dele sobre você nessa noite. Porque Jesus é tão maravilhoso que até para a gente aprender dele, Ele derrama a força dele em nós. Porque Ele sabe que com a nossa força a gente não iria, com os nossos pés a gente não caminharia. Ele sabe que a gente desistiria fácil. Então Ele chega e fala: eu tô aqui. Lembra da história? Quando o historiador escreve questionando com Deus: olha, no momento mais difícil da minha vida o Senhor me abandonou. No momento mais difícil da minha vida eu caminhei sozinho. Eu olhei para trás e só enxerguei 2 rastros na areia. Você me abandonou. E Deus chega para ele e fala: não, filho, eu não te abandonei. Aqueles 2 rastros não eram seus, eram os meus, porque eu estava te carregando no colo. Ele é Deus para fazer infinitamente mais. Então nessa noite entenda: o discipulado de Jesus é para te fazer melhor. O discipulado de Jesus é para fazer você crescer. Se até hoje você andou na mediocridade, Jesus está dizendo: sai do raso. Sai do raso.
a sua própria vida. Eu renunciei à minha própria vida, e eu quero que você faça o mesmo por mim. Então, se você caminhou com Cristo até hoje, achando que o Evangelho era facilidade, eu estou aqui para dizer para você que o Evangelho é santidade. Não é facilidade, é santidade. Mas essa santificação vai nos aperfeiçoando dia após dia. É perder tudo para ganhar tudo. É perder tudo para ganhar o tudo. Você vai ter recompensa. Quando Jesus encontra com Saulo no caminho de Damasco, capítulo 9 do Evangelho de Jesus em Atos dos Apóstolos. Quem se apresenta para Saulo, perseguidor da igreja? Jesus. E aí Saulo caído no chão: quem é você? Quem és tu, Senhor? Aí o discipulador se apresenta: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levanta daí, Saulo, vai até a rua chamada direita, porque tem um discípulo lá que vai discipular você, e você vai aprender quanto é padecer pelo meu nome. Então vai ter um custo, mas vai ter a recompensa desse custo. Eu quero que você feche os teus olhos aí agora. Coloque a mão no seu coração. Isso. Coloque a mão no seu coração e fale com Jesus aí. Jesus, mais uma noite na sua presença, mais uma noite recebendo a tua palavra, mais uma noite recebendo o teu ensino, a tua orientação, o seu discipulado. E eu sei, Pai, que às vezes vem um desconforto quando a gente começa a ver que não era bem aquilo que a gente pensava ser. Quando a gente começa a olhar e pensa: poxa vida, eu caminhei um bom tempo achando que era de uma forma, mas na verdade é de outra. Traz alento e alívio para esse coração, e faz os teus filhos nesta noite entenderem que a cruz precisa ser carregada. Que no caminho, quando aquela cruz que o Senhor carregava caiu, Cirineu não levou a cruz por você. Cirineu somente te ajudou a levantar a cruz, mas a cruz continuou sendo carregada pelo Senhor. Faz-nos entender nessa noite que no percurso, quando a cruz estiver bem pesada, essa cruz que nós temos que carregar, o Senhor vai mandar alívio. O Senhor vai mandar um Cirineu para nos ajudar. Mas quem leva a cruz é a gente mesmo, porque no final ela será trocada pela coroa de vida eterna. Então não deixa a gente abandonar a cruz. Não deixa a gente parar no meio do caminho. Não deixa a gente achar que é pesada demais. Pelo contrário, faz a gente entender que o Senhor está liberando força, e com a força do Senhor a gente vai continuar. Abraça esse filho teu nessa noite. Se ele se sentiu confrontado, se ele se sentiu, meu Deus, cheio de questionamentos e indagações, achando que estava fazendo tudo errado, faz ele entender: meu filho, a palavra veio porque eu quero ver você vivendo o meu discipulado. É comigo que se aprende, é comigo que se vive. Quem sabe você não tinha aprendido ainda porque estava olhando para outra direção, mas hoje nessa noite você olhou para mim, e quem olha para mim encontra a vida eterna. Quem olha para mim encontra força. Quem olha para mim é restaurado. Quem olha para mim é transformado. E eu vou transformar você, para que através da sua vida essa geração conheça o verdadeiro Evangelho. Eu quero declarar sobre a vida de cada um aqui nessa noite, Pai. A partir de agora,
não irão mais aprender com o Senhor, mas a partir de agora passarão a aprender do Senhor. A vida do Senhor estará neles. Tudo que o Senhor deseja para nós estará em nós. E em nome de Jesus eu declaro, à medida que nós formos aprendendo do Senhor, nós estaremos aqui para discipular. E em nome de Jesus será um novo tempo, onde pessoas mecanicamente que estavam trilhando as suas vidas, caminhando nos seus caminhos, serão transformadas pela ação do Espírito Santo, porque a tua palavra veio para nós. É isso que eu declaro sobre a vida da tua igreja nessa noite. E você que concorda, levanta a sua mão e aplauda o nome do Senhor Jesus. Discípulo, verdadeiro discípulo, é isso que você é no Senhor, em nome de Jesus. Cante, adore ao Senhor. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Senhor, tudo que há em nós, Tudo que há em mim, nós te ofertamos nessa noite, Deus. quero te ofertar. Mesmo que seja pouco, Mas ainda é pouco ser, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Quem é amigo dele canta, vai. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, carregando a minha cruz vou te louvar. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Mediante a essa palavra pregada nessa noite, mediante a esse discipulado do Senhor para nós, eu quero saber, eu quero conhecer a primeira pessoa que vai entregar a vida a Jesus. Você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, nessa noite você ouviu a palavra e você disse: eu quero me tornar um discípulo. Eu quero ser discipulada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Saia do seu lugar rapidamente, vem aqui. Não perca oportunidade, não. Alguém para retornar para casa, voltar para os caminhos do seu Pai, reatar a sua aliança com Ele. Sai do seu lugar e vem. É uma noite de oportunidades. Não despreze a sua cruz. Ela tem a sua medida. Deus calculou ela para você. Quem sabe no meio do caminho você desistiu da sua cruz, mas hoje é uma noite de você retomar a sua cruz, aceitar a Jesus como seu Salvador. Sai do seu lugar e vem aqui. Reconciliar, voltar para casa. Pastora, mas como é isso? Como é isso, pastora? Eu tenho que fazer parte de uma igreja. Eu tenho. Não, você não tem que fazer nada, a não ser abrir o seu coração e aprender de Cristo. Ele vai ser o seu discipulador e vai colocar pessoas do seu lado para te discipularem segundo o coração dele. Tem alguém que vem para cá para nós orarmos com você?
aceitar a Jesus, reconciliar. Não tem ninguém nessa noite? Que Deus abençoe a sua vida e que Ele te dê uma outra oportunidade. Se tem uma coisa que não volta mais, escute bem o que eu vou te dizer para você. É a oportunidade perdida. Essa oportunidade hoje nunca mais volta. Mas que Deus te dê uma nova oportunidade, enquanto há tempo, porque esse discipulador está às portas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, Igreja de Cristo. Que vocês continuem com essa sede pela palavra de Deus, pelo discipulado de Jesus, e que nós possamos nesse tempo viver o verdadeiro evangelho. Amém? Estamos dando uma pausa agora. Essa semana muitos encontros teremos aqui. Você é o nosso convidado a estar conosco. Convido você a passar na nossa livraria, conhecer os materiais que tem lá, que podem edificar a sua vida, e automaticamente você estará abençoando a obra do Senhor. Estendam as mãos em sinal de recebimento. Que o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você, com a sua casa, com a sua família, hoje e sempre. Juntos podemos dizer amém. Aplauda Jesus. Que Deus abençoe. Cumprimente esse irmão abençoado. Deseja a ele uma noite abençoada diante de Deus.